Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Tamires Formagini, psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Terapia Cognitiva da Depressão, de Aaron Beck, entrando agora no capítulo 9 da primeira edição, chamada, aí o capítulo, né, se chama O Enfoque dos Sintomas Alvo. E aí, gente, aquela introdução que eu sempre falo, né, nós estamos seguindo como base a primeira edição, porque foi considerado um dos primeiros livros da terapia cognitiva, uma das portas de entrada para aquilo que nós temos hoje chamado TCC. Por que não falar da segunda edição, Tamires? Então, gente, como eu já falei em aulas passadas, o Aaron Beck, ele entra como coautor da segunda edição, porém, esse livro foi publicado em 2025, quando o Aaron Beck ele já tinha morrido, né? Já tinha nos deixado aí em novembro de 2021. Então, eu optei por pegar a obra clássica de Aaron Beck, assim como ele fez pra gente, assim como ele apresentou, e ao longo das aulas, quem está acompanhando desde o início, sabe aí que sempre no final eu faço um paralelo falando tanto da primeira edição, colocando ali o que foi alterado, o que foi acrescentado, o que foi modificado aí na segunda edição, tá bom? Então, só por isso mesmo, mas vocês vão perceber ao longo aqui desse nosso estudo que nós estamos fazendo este paralelo, e apesar de eu estar falando da primeira edição, nós estamos fazendo todo como eu posso dizer, uma atualização, né, para aquilo que continua sendo útil até hoje, tá bom? Então, gente, nós estamos aqui na aula 8, capítulo 9, porque a segunda aula, né, eu falei sobre o capítulo 2 e 3. Então, essa aula, deixa eu só conferir aqui, estou falando do capítulo 9, o enfoque dos sintomas-alvo, na primeira edição. Na segunda edição, estou usando como base o capítulo 7 e o capítulo 8, tá? Não é exatamente capítulos correspondentes, não é um a um, mas aqui está bem mais próximo do tema escolhido, tá bom? Então, esse capítulo ele é muito interessante porque Beck ele já começa, então, a organizar de maneira mais prática como nós, profissionais, como que nós podemos escolher o foco do tratamento dentro da sessão. O Beck ele vai fazer todo aquele resumo do livro, né, falando dos capítulos anteriores, então, fazendo aqui como o Aaron Beck faz, nós já vimos nos capítulos anteriores a estrutura da entrevista, a entrevista inicial, nós já falamos sobre o curso típico da terapia, das técnicas comportamentais e das técnicas cognitivas, e agora nós precisamos compreender para quais sintomas, tudo isso aqui que nós estamos estudando, né? Para quais sintomas nós vamos direcionar essas técnicas, né? Em qual momento elas devem ser usadas, qual é a lógica clínica por trás da escolha de cada alvo, cada sintoma alvo apresentado ali. Gente, muito bonito seria se meu paciente ele chegasse com aquele diagnóstico lindo que o DSM nos apresenta, né? Eu tenho depressão, e aí você olha os sinais, os sintomas do seu paciente e ele fecha critério para um diagnóstico perfeito. Nossa, quem dera se fosse lindo assim. Mas a gente sabe que os nossos pacientes, eles vão chegar até nós com várias demandas, com várias preocupações, com vários sintomas, com transtornos comórbidos, e aí a gente fica naquela dúvida do que eu faço, o que eu trato. Então, este capítulo, a ideia é justamente essa, saber qual é o sintoma-alvo, tá? Lembrando, gente, aqui é um resumo que eu faço sobre o livro. Então, eu não estou ensinando a trabalhar, não estou ensinando a tratar a depressão, eu estou fazendo uma apresentação daquilo que o Aaron Beck traz para nós como proposta, tá? Então, o paciente deprimido, ele também não vai chegar apenas com um sintoma, com uma questão, ai, depressão é tristeza. É tristeza? Também, né? Mas ele vai chegar com tristeza, desânimo, culpa, desesperança, lentificação, isolamento, dificuldade de decidir, alteração do sono, perda de energia, os pensamentos negativos, dificuldade de funcionar, e muitas das vezes também aquela sensação global, aquela crença central, né, de que tudo está comprometido. E aí não dá para a gente trabalhar com tudo ao mesmo tempo, porque quando nós queremos trabalhar com tudo ao mesmo tempo, você vai perder o foco e não vai conseguir fazer um trabalho bem feito. Então a gente precisa definir um foco principal, um foco inicial, onde nós vamos começar todo o trabalho. É como se fosse um efeito dominó, né? Eu preciso olhar aqui para o mapa do meu paciente e eu
juntamente com o meu paciente, quando eu falo decidir, gente, não sou eu fazendo nada sozinho, tá? A terapia cognitivo-comportamental e a terapia cognitiva, assim como ela foi criada, ela foi desenvolvida para ser toda colaborativa. Então, quando eu falo eu decido, eu estou falando de mim em conjunto com o meu paciente, tá ok? Então, nós dois vamos ali definindo junto o que que faz mais sentido, o que que vai, quando nós trabalharmos, vai produzir um efeito mais positivo ou um efeito mais de impacto nos demais sintomas, tá? Então, a primeira edição, ela vai trabalhar este capítulo de uma forma bastante didática, porque ela organiza os sintomas em grupo e mostra que cada grupo exige ali uma leitura clínica diferente. E aí, gente, é muito interessante que o Aaron Beck, ele não vai simplesmente passando uma lista pra gente, porque quem manusear o livro lá vai perceber que ele coloca como tópico vários sintomas como se fosse uma lista, mas não, o Beck, ele vai estar mostrando ali pra gente que os sintomas, eles podem ser transformados em alvos terapêuticos. É isso que a gente vai olhar agora. É assim, né? É dessa maneira que nós vamos olhar para aquilo que os nossos pacientes estão nos trazendo. Então, meu paciente, ele não tem uma lista que eu vou fazer check-in e falar, opa, é depressão. Não, é ansiedade. Então, não é um check-in onde eu marco quais sintomas o meu paciente preenche ou não, mas eu vou estar olhando vou estar direcionando, vou tentando não fazer essa frase ficar redundante, né? Mas eu vou olhar para o meu paciente com um olhar diferenciado mesmo, com um olhar mais terapêutico. Então, um sintoma, quando ele é descrito, ele vai nos dizer o que o paciente está apresentando. Então, você vai perguntar o que o seu paciente tem, ele vai falar, eu tenho uma tristeza. Ele vai apresentar aquilo que ele tem. Agora, quando nós falamos de sintoma-alvo, quando ele é formulado de maneira clínica, ele vai nos orientar sobre onde intervir, como intervir, qual tipo de mudança nós precisamos produzir ou qual tipo de mudança nós queremos produzir ali no nosso paciente. Então, o seu paciente, ele vai falar que ele está, por exemplo, com uma tristeza profunda. Então, nós vamos investigando, porque nós vamos observar quais pensamentos estão acompanhando essa tristeza, quais as perdas estão sendo interpretadas, e aqui perdas, a gente nem sempre está relacionado à morte, tá? Às vezes pode ser uma perda de emprego, um relacionamento, e aí relacionamento, quando eu falo, nem sempre são relacionamentos íntimos, né, mas relacionamentos interpessoais no gerais, quais significados estão aparecendo, como esse paciente está avaliando a si mesmo, o outro, o futuro, e aí a gente também vai chegar naquele ponto que é talvez um dos mais importantes, né, qual técnica ou quais as técnicas que podem ajudar o paciente neste ponto específico. E o mesmo vai valer para apatia, culpa, ansiedade, irritação, isolamento ou os sintomas fisiológicos, que são todos ali os tópicozinhos que o Aaron Beck vai estar apresentando neste capítulo. Como eu falei, nós não vamos trabalhar como uma lista, apesar do Aaron Beck nos trazer uma lista. Então, ele vai trazer tristeza, ele vai trazer apatia, nós vamos estar olhando todos eles de uma maneira semelhante, tá? O nosso olhar é semelhante. A interpretação e a forma de trabalhar será única para cada sintoma específico, de acordo com a interpretação que os nossos pacientes estão dando para aquele sintoma. Então, a função deste capítulo é justamente ensinar nós, terapeutas, a pensar de maneira mais estratégica. Então, quando o Beck ele vai falar sobre a seleção de alvos e técnicas, ele vai estar nos mostrando que a intervenção em TCC precisa ser orientada por hipótese clínica, tá? Não por preferência do profissional. Então, não é aquilo que eu acho que vale a pena ou não, é aquilo que realmente tem uma hipótese clínica que funciona. Então, nós vamos trabalhar formulação de caso. Então, eu preciso saber qual sintoma está mais ativo, qual sintoma está sustentando este quadro, qual sintoma está impedindo o paciente de avançar e qual a técnica que vai conversar melhor com este funcionamento que está desadaptativo. E aí, gente, aqui é o desenvolvimento do raciocínio clínico. E isso é muito importante, gente. Nós
que trabalhamos com a terapia cognitivo-comportamental, que não é só neste livro, em todos os livros que vocês estudarem, todos os cursos, vão falar muito sobre o desenvolvimento do raciocínio clínico, porque esse raciocínio clínico que vai nos ajudar ali a entender melhor. Porque aqui nós estamos falando da depressão, porque o livro é Terapia Cognitivo da Depressão, tá? A gente também pode ter este olhar para outras demandas, para outros diagnósticos clínicos, ok? Mas, no caso da depressão, o tratamento ele precisa começar por pontos concretos, tá, Miris? Mas e no caso da ansiedade? Também, gente. A gente precisa trabalhar com pontos concretos, tá? Focando depressão por causa do tema. Mas, assim, a depressão ela tem uma aparência muito global. Então, se o seu paciente ele pode estar emocionalmente devastado, mas o alvo talvez seja a inatividade, né? O paciente ele pode estar funcionando de maneira mínima ali, mas está funcionando, mas talvez ele está preso à culpa, à autocrítica, talvez ele está paralisado por desesperança, talvez ele está tomado por ansiedade, porque como eu falei, a depressão nem sempre ela vem pura, né? Quem dera. Claro que vai ter casos que o seu paciente vem apenas com depressão, vai sim, mas isso é mais raro. Tá? Gente, entenda que eu estou falando mais raro. Ah, mas Tamires, eu atendi 10 pacientes que tenha somente depressão. Que legal, gente, parabéns, tá? Mas é muito mais comum a gente encontrar pacientes com comorbidades, tá? Então, o meu paciente, ele pode chegar além da depressão, com ansiedade, com medo do futuro, com agitação ou com outros diagnósticos. Então, em cada caso, o sintoma-alvo vai mudar e a técnica, ela também precisa mudar. Então, é muito bonito eu falar com vocês que a ativação comportamental é aqui a técnica-chave para trabalhar a depressão. Mas, se cada sintoma-alvo muda, a técnica, obviamente, também vai mudar e precisa ser adaptada para a realidade do meu paciente. Como eu vou saber isso, Tamires? Com a formulação de casos, fazendo a conceitualização de casos. Primeiro nós vamos conceitualizar, né, dar conceito, entender o paciente como é, para depois a gente vir encontrando a formulação, né, a fórmula. Eu gosto muito dos dois nomes, porque eu acho que os nomes, apesar de talvez a grande maioria dos terapeutas confundirem isso na prática clínica, e a gente confunde porque os próprios livros, muitos autores vão trazer como sinônimos, tá? Mas os dois termos, eles são bem assim, eles trazem o significado no próprio nome. Conceituar, dar conceito. Formular, né, de fórmula mesmo o caso, tá bom? Então, voltando aqui ao livro, nos sintomas afetivos, Beck ele vai mostrar que a tristeza depressiva está ligada à forma como o paciente interpreta perdas, fracassos, rejeições e impossibilidades. E aí, por isso, trabalhar o afeto exige acessar o significado que sustenta. A emoção ela é real, mas ela não está solta. Então, a gente vai conectar as cognições. Então, quando o paciente ele se sente arrasado, a gente precisa investigar qual pensamento está dando essa forma ali para ele, né? O que seria? Ah, eu perdi tudo, eu não tenho valor, nada vai mudar, eu não consigo mais viver como antes. Então, aqui a gente o nosso trabalho aqui começa quando a gente consegue ligar esse emoção, né, este afeto a um pensamento, porque a tristeza ela deixa de ser apenas um estado emocional, né, não é só o estado emocional, mas passa a ser uma experiência vivida ali, né, que ele está vivenciando de maneira intensa, que pode ser compreendida, que pode ser nomeada e que pode ser examinada. E aí, gente, o capítulo ele vai falar vários sintomas, tá? Então ele não vai nos apresentar somente a tristeza. Culpa, vergonha, raiva, ansiedade, sensação de humilhação, tudo isso pode aparecer de forma intensa. O Iron Beck vai trazer isso bem detalhado lá pra gente. Isso é muito importante porque se a gente pensar na depressão apenas como tristeza, a gente vai perder o ponto central ali da depressão, né? Então, muitas das vezes a depressão, a culpa, né, pode estar ligada a atribuições distorcidas de responsabilidade, vergonha pode estar ligada ali à visão profunda negativa de si mesmo, ansiedade ela pode aparecer quando o paciente ele começa a antecipar fracasso, perda. Então, muitas das vezes a pessoa se sente mal devido à ansiedade. Ah, nada vai dar certo, se eu fizer tal coisa vai dar errado. Então, ele já tem uma visão distorcida, uma visão pessimista com relação ao futuro. Então, aqui o foco nos sintomas afetivos, ele vai exigir
muito mais do que somente acolher aquela emoção, mas vai nos exigir compreender quais os significados estão organizando essas emoções apresentadas pelos nossos pacientes. E aí o Iron Beck, como eu falei, vai trazendo aquela lista com vários sintomas, tá? Quando o capítulo vai avançando ali para os sintomas motivacionais, aqui dando uma adiantada no livro, né, gente? Porque se a gente for ler sintomas por sintomas, a gente vai ficar muito agarrado. Então, quando a gente avança aqui para os sintomas motivacionais, o ponto central é que o paciente deprimido, muitas das vezes, ele não vai somente sofrer, mas ele perde o impulso de agir. E aqui é muito interessante, porque entra em conceitos cotidianos, tá? Conceitos do senso comum quando nós vamos falar de motivação. Então, o seu paciente, racionalmente falando, tá? Na grande maioria das vezes, ele sabe que ele precisa de levantar da cama, ele sabe que ele precisa sair, ele sabe que ele precisa resolver algo, ele sabe que ele precisa conversar com alguém, ele sabe o que que ele precisa fazer. Levanta da cama, ele sabe que ele tem que levantar da cama. Nossa, você não toma banho, ele sabe que ele não está tomando banho, ele sabe que ele não está cuidando da higiene dele, ele sabe que ele precisa mudar aquilo ali. Só que ele sente como se não houvesse energia, ele não tem razão para isso, é como se ele não tivesse direção, ele se sente vazio, porque ele não tem motivação. A motivação ela fica comprometida, porque a expectativa do resultado está comprometida. Ah, eu vou levantar e tomar banho para quê? O mundo tá perdido, o mundo não presta, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou sair, as pessoas são ruins, o mundo é ruim. Então, assim, se o paciente ele acredita que nada vai ajudar, então, se ele acha que qualquer esforço é inútil, ou se ele acha que ele vai fracassar de qualquer maneira, ele não vai agir, porque a ação ela perde sentido ali, mesmo antes de começar. Entendeu? Então ele já sabe, ele sabe que ele precisa fazer, mas ele acha que se fazer não faz diferença. Então, para que eu vou fazer? Então, por isso, gente, quando muitas das vezes fica somente incentivando o paciente ali, eu falo com ele que ele tem que levantar, eu falo, sabe aquelas pessoas, porque tem pessoas que incentivam o outro. Só que quando o seu paciente ele chega nesse nível, não é o incentivo, não é a torcida organizada que vai fazer ele mudar, que vai fazer ele melhorar, que vai fazer, nossa, ai que bom que você falou que é só eu levantar da cama. Pronto, agora eu vou levantar da cama, a depressão foi embora. Quem dera, não é isso, tá? Então a gente precisa modificar as previsões que estão bloqueando a ação. Então aqui entra as técnicas comportamentais e as técnicas cognitivas. Então aqui a gente percebe que elas entram em contato, né, elas vão se encontrar. A gente vai trabalhando pequenas tarefas, planejamento de atividades, os experimentos, a análise dos pensamentos, tudo isso ajudando com o objetivo de mostrar para o paciente, né, que ele pode testar a ideia de que agir é inútil. Ah, se eu agir é inútil. Ai, não vai adiantar. Então, será que não vai adiantar? Vamos começar a tentar, vamos começar a experimentar. Então, a gente não vai simplesmente incentivar. Nós vamos fazer uma testagem aqui para saber se realmente vale a pena ou não. E aí, esse ponto é muito atual para o nosso estudo, porque muitas das vezes a gente escuta, né, principalmente fora da clínica, a gente ouve muitas frases como a pessoa precisa ter força de vontade, nossa, a pessoa precisa se movimentar. Sim, a pessoa precisa ter força de vontade. Só que aqui o Iron Beck, ele mostra justamente isso, de uma maneira muito mais elegante, né? Essa falta de vontade, essa falta de iniciativa, não é só uma falta de vontade, mas ela está ligada ao modo como o nosso paciente ele prevê o futuro, como que ele está avaliando essas capacidades, como ele está interpretando este esforço. Então, se ele antecipa o fracasso, se ele se vê como incapaz, se ele acredita que nada vai trazer gratificação, a motivação ela vai diminuir. Então, gente, se você, por exemplo, vai fazer uma prova e você sabe que você vai ser reprovado nessa prova, é certo, você vai ser reprovado nessa prova. Você vai fazer a prova para quê? Ah, eu não estudei nada e pode ser que eu passe, mas a chance de eu não passar é de 100%. Então, eu dou de 99,9%. Então, a gente começa, ok,
que você pode fazer, então, para passar nessa prova? O que pode ser feito de diferente? Então, é aqui que nós vamos ajudando o nosso paciente a reconstruir uma ação em escala, só que de maneira possível, com metas pequenas, com metas observáveis, né? Conectadas a um ganho clínico. Então, o paciente ele precisa ter um ganho para fazer aquela ação. E aí, esse ganho, gente, nem sempre é recompensa de prêmio, presente, tá? Algo ligado a um valor financeiro ali. Isso tudo é combinado, isso tudo é acordado com os nossos pacientes. Então, perceba que a gente não está cobrando desempenho, nós estamos criando condições mínimas para que a ação ela volte a produzir a evidência contra a desesperança. Então, a gente vai criando ali pequenos passos com os nossos pacientes para que faça sentido. Já nos sintomas cognitivos, Beck ele entra no território mais característico do modelo, né? Então, o paciente deprimido ele apresenta dificuldade de concentração, indecisão, ruminação, pensamentos automáticos negativos, distorções, conclusões rígidas sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro. Então, aqui, o alvo é identificar a forma como o processamento de informação está enviesado. Então, o paciente ele seleciona dados negativos, ele desqualifica os dados positivos, ele tira conclusões amplas a partir desses eventos isolados e muitas das vezes ele trata uma possibilidade como se fosse certeza. Então, o capítulo ele vai ajudar a entender que esses sintomas cognitivos não são apenas consequências da depressão, também ajudam a manter o quadro. Então, se o paciente ele interpreta uma pequena falha como prova de incapacidade, ele vai se sentir pior e ele vai evitar novas tentativas e ele vai acumulando novas provas, colocando provas, entre aspas, de fracasso. Por que prova, entre aspas? Porque ele não fracassou, mas ele começa a acreditar que ele fracassou porque ele não consegue, porque ele não faz. Sabe aquelas frases de coaching motivacional? Elas são terríveis aqui para um paciente depressivo, né? Porque o coaching motivacional, ele fala, fracassa quem não tenta, né? E aí a pessoa, ela está lá, sem conseguir, sem motivação, sem nada, né, paralisado ali, inativo pela depressão. Aí ele ouve essas frases e ele começa também a fortalecer essa crença distorcida, essa crença negativa ali. Então, a gente vai trabalhando isso, mostrando para ele que não, ele está com uma situação que a gente vai trabalhando aqui, tá? Então, a técnica cognitiva, ela vai entrar justamente para interromper esse circuito que está ali, esse círculo vicioso. Então, eu não faço, eu interpreto, eu acho que eu não vou conseguir, e aí eu não faço, se eu não faço, eu não conseguir, a gente vem romper este ciclo. A indecisão, ela é um exemplo muito importante aqui. Então, o paciente deprimido, ele pode ter dificuldade para decidir, porque cada escolha parece carregada de risco, culpa ou previsão negativa. Então, decidir significa abrir mão de uma alternativa, assumir uma possibilidade de erro, tolerar a incerteza. Então, para alguém que já está avaliando tudo ali de forma negativa, isso pode parecer insuportável. Então, a interpretação, ela precisa ajudar o nosso paciente a sair da exigência de decisão perfeita e caminhar para decisões suficientemente razoáveis, baseados ali em dados, não no medo. Então, aqui é um exemplo, né, de como o sintoma cognitivo ele precisa ser traduzido clinicamente. Então, eu preciso ajudar o meu paciente a compreender ali essa crença, né? Eu preciso ajudar ele a identificar qual é essa crença que está direcionando tudo, qual a previsão, qual a regra interna está tornando essa decisão tão difícil. Já nos sintomas comportamentais, falando do Iron Beck, que fez aquela listinha, agora entrando nos sintomas comportamentais, jamais chegando ao final deste capítulo, o Beck ele vai retomar ali algo que ele já tinha preparado antes no capítulo sobre técnicas comportamentais, capítulo 7, né, que ele fala sobre as técnicas comportamental. Então, a depressão, ela altera o repertório de ação do paciente, que a gente vê aqui o tempo inteiro. A gente acha muitas das vezes, vejo muitos profissionais achando que a depressão ela é totalmente cognitiva, mas ela talvez seja 50% cognitiva, 50% comportamental. Então, o paciente vai se isolar, evitar tarefas, abandonar atividades, reduzir contato social e muitas das vezes ele passa a funcionar num padrão cada vez mais restritivo. E este comportamento mantém a depressão, porque diminui as experiências de prazer, domínio, conexão
e correção de crenças. Então, quando o paciente ele deixa de agir, ele não está somente perdendo atividades, né? Mas ele está perdendo oportunidades de descobrir que ele ainda consegue fazer algo. Então, se eu não faço, como que eu vou saber se eu consigo, né? Ele deixa de aprender, de descobrir, ele deixa de entender, de compreender que algumas situações podem ser menos ruins, né, do que parecem, porque às vezes ele olha e fala, ah, é tudo ruim. Não, talvez é menos ruim. E também ele deixa de perceber, ele deixa de aprender que pequenas ações, pequenos passos podem produzir algum efeito, podem fazer alguma diferença. Então, o sintoma comportamental, ele precisa ser tratado ali como parte desse ciclo depressivo. Então, a gente precisa intervir de maneira profunda aqui, né? Porque quando a gente trabalha um sintoma comportamental, a gente vai mexendo em uma engrenagem importante da manutenção do quadro. Nos sintomas fisiológicos, Beck vai chamar atenção para os aspectos como alteração de sono, apetite, energia, fadiga, funcionamento corporal. Então, esses sintomas são importantes porque vão afetar diretamente a capacidade do paciente de participar do tratamento. Então, uma pessoa exausta, sem dormir, muito lentificada, com alterações intensas de energia, pode ter mais dificuldades para realizar tarefas, de acompanhar registros, ou talvez de fazer discussões cognitivas complexas. Então, a gente precisa, talvez aqui, pegar os sintomas fisiológicos como sendo também sintomas alvos, tá? Que a gente precisa trabalhar. Então, é importante, a gente ficar atento que aqui a gente precisa de um equilíbrio, tá? A gente não pode focar demais, reduzir tudo ao corpo, então é comportamental, é fisiológico e tudo é isso, mas também a gente não pode ignorar o corpo, aqui é um equilíbrio, porque a depressão, ela é uma experiência integrada, né? O funcionamento fisiológico vai influenciar o comportamento vai influenciar o humor vai influenciar a cognição vai influenciar a forma como o paciente interpreta o próprio corpo. Então, o paciente cansado, ele pode concluir que eu não consigo fazer nada. Outro talvez pode achar que a noite ruim de sono significa que nada está funcionando, porque ele nem dormiu, né? Então, a gente precisa colocar também o sintoma fisiológico dentro da formulação cognitiva do nosso paciente. O capítulo também vai incluir o contexto social do sintoma, isso é muito, muito importante, gente, porque a depressão, ela não acontece no vazio, né? Apesar do paciente, talvez ele encontrar um vazio ali, o paciente, ele vive em relações, em família, em ambientes de trabalho, vínculos afetivos, situações concretas que podem ajudar, que podem aliviar, que podem manter, que podem intensificar os sintomas. Mas Tamires, o meu paciente, ele vive sozinho, mas ele conhece alguém, ele tem algum meio, por isso que ele procurou terapia. Então, ou essa pessoa, ela é sozinha, isolada no mundo, todo mundo da família morreu, ele ganha dinheiro de forma milagrosa. Não, ele tem o trabalho, talvez ele não trabalha, mas ele tem alguém ali que está ajudando. Então, nosso paciente, ele tem relações, não importa o tipo de relação, o contexto social é muito importante aqui pra gente, tá? Então, Beck, ele mostra que é preciso a gente observar como que os sintomas estão aparecendo dentro deste contexto. Então, o isolamento, ele pode reduzir conflito momentaneamente, mas ele pode aumentar a solidão. A dependência, ela pode produzir um cuidado imediato, mas pode reforçar a incapacidade. A irritabilidade pode afastar pessoas importantes e depois confirmar a crença de rejeição. Então, o social, ele não é simplesmente o cenário, o ambiente em que a pessoa está vivendo, né? Mas ela vai participar ali do cognitivo, do ciclo cognitivo do nosso paciente, do ciclo emocional, do ciclo comportamental da depressão. Então, o ambiente não é simplesmente um cenário onde o seu paciente ele vive, mas é o cenário onde o seu paciente interage. Todos os aspectos do ambiente aqui são extremamente relevantes para o nosso paciente. Agora, gente, quando nós fazemos aquele paralelo, né? Terminando o primeiro capítulo, não terminando exatamente a primeira edição, quer dizer, mas quando a gente traz aqui a segunda edição para essa discussão, para a discussão deste livro, a mudança principal, que é muito, muito legal, é muito importante, porque houve uma mudança maior também entre um capítulo e outro, não só neste capítulo, vários outros, né? Mas
teve uma mudança principal. Esse tema, sintoma-alvo, sintomas-alvos, ele não aparece na segunda edição como um bloco isolado, então ele vai sendo redistribuído numa lógica mais formulativa ao longo do livro. Então essa segunda edição, ela dá mais espaço para esquemas, crenças nucleares, os pressupostos subjacentes, as estratégias compensatórias, e aqui é importante eu deixar claro que gente, sintomas-alvo não deixaram de ser importantes na segunda edição, tá bom? Só que passam a ser compreendidos mais diferente, né? Como se fossem manifestações de organizações cognitivas mais amplas. Então, na primeira edição, tem um capítulo único para falar sobre isso. Aqui na segunda edição, não tem um capítulo único. Então, os autores, né, Iron Beck e os autores, vão trazendo, apesar do Iron Beck já não estar vivo na publicação, houve sim contribuição dele, muito importante na segunda edição, tá? A primeira edição é usada como base. Então, Iron Beck, ele continua sendo um autor extremamente importante na elaboração da segunda edição. Só que este capítulo ele foi apresentado parcelado nos demais capítulos. Então, a primeira edição, ela tem um capítulo específico e ela nos ensina a olhar para os sintomas afetivos, motivacionais, cognitivos, comportamentais, fisiológicos e sociais como alvos de intervenção. Já a segunda edição, ela vai ampliar isso aqui, ela vai trazer uma pergunta. Quais as crenças nucleares? Quais os pressupostos, quais as estratégias estão mantendo esses sintomas-alvos aí organizados ao longo do tempo? Então, percebe que ela quer saber dos sintomas-alvos, mas ela quer saber qual é a profundidade, qual é a base, o que está mantendo esses sintomas-alvo ao longo de todo o tempo aqui. Então, essa atualização ela é muito importante. Na primeira edição, o foco no sintoma-alvo ajuda o terapeuta a não se perder no quadro depressivo. Na segunda, o foco nos esquemas vai nos ajudar a não tratar cada sintoma como se fosse separado do restante do funcionamento. Então, as duas leituras são extremamente importantes e são complementares, tá? Se eu olhar apenas para o sintoma, eu corro o risco de fragmentar demais o caso. E se eu olhar apenas para os esquemas, eu posso ficar abstrata demais e perder o ponto concreto de intervenção. Então, o raciocínio clínico mais interessante é integrar as duas coisas, integrar as duas edições. Por isso que eu acho que é extremamente interessante trazer esse paralelo das duas edições, essa atualização, porque se eu focar somente na segunda edição, sem entender, sem conhecer a base da terapia cognitiva da depressão, gente, quem está formando, quem está entrando agora na atuação e não conhece as bases da terapia cognitiva e pegar somente a segunda edição como base, vai ficar raso, vai ter um conteúdo mais raso. Então, eu preciso olhar isso aqui. Então, eu preciso entender o sintoma como alvo imediato e eu preciso entender o esquema como organização mais profunda que dá sentido a esse sintoma. A segunda edição também torna mais explícita a importância das comorbidades. Isso vai mudar bastante a forma de pensar o capítulo, porque na prática clínica atual, né, aqui em 2026, muitos pacientes com depressão também apresentam ansiedade, uso problemático de substâncias, traços da personalidade, sintomas traumáticos, problemas interpessoais importantes ou outros quadros associados. Então, aquilo que na primeira edição aparece organizado como sintoma-alvo, na segunda edição passa a ser pensado dentro de uma clínica mais complexa, em que a depressão raramente ela aparece isolada. Eu até falei isso no início aqui, né? Quem dera se a depressão ela viesse pura, somente depressão, mas raramente isso vem acontecer. E aí, gente, essa ampliação, essa atualização não está invalidando o capítulo 9, tá? Pelo contrário, vai tornar este capítulo, conteúdo dessa primeira edição, ainda mais útil, porque eu preciso selecionar os alvos com mais cuidado. Então, em um caso com depressão e ansiedade, por exemplo, nem sempre o primeiro alvo vai ser a tristeza. Pode ser que seja a evitação. Em um caso de depressão com padrões interpessoais,
o alvo talvez pode ser uma estratégia compensatória que está mantendo rejeição e isolamento. Em um caso de depressão crônica, né, o sintoma atual pode ser ali uma porta de entrada para crenças nucleares muito mais antigas. Então, a gente precisa estar atento a esse casamento perfeito da primeira e da segunda edição, porque a edição atualizada não anula a primeira, ela vem ampliar aqui o conhecimento, o conteúdo que eu já tenho na primeira edição. Então, o que foi aprofundado nessa segunda edição não foi a lista de sintomas, mas a compreensão do que organiza esses sintomas. O que foi modificado foi esse enquadramento. Então, primeira edição, trabalhando com o capítulo como enfoque dos sintomas-alvo, a segunda prefere distribuir essa lógica dentro da formulação, dentro dos esquemas, dentro das comorbidades. Agora, o que deixou de ser enfatizado como um bloco isolado foi justamente essa classificação direta, tá, dos sintomas por categorias terapêuticas. Sintoma motivacional, sintoma assim. Então, foi feito aqui uma visão mais integrada desses sintomas. Então, a gente vê sintomas, crenças, pressupostos, as estratégias compensatórias, as relações terapêuticas, as comorbidades, tudo aparecendo como sendo parte da mesma formulação clínica. Então, eu não vou focar somente nos sintomas comportamentais, nos sintomas fisiológicos. Vou focar? Sim, vou focar, mas tudo como sendo um conjunto de uma formulação clínica, tá? Para o nosso estudo do livro aqui, né? A grande contribuição, então, deste capítulo é justamente mostrar que para trabalhar depressão, nós precisamos aprender a transformar o sofrimento em alvo clínico e o alvo clínico transformar em estratégia terapêutica. Isso vai me exigir escuta, formulação e a decisão, né? Eu preciso desenvolver o meu raciocínio clínico para entender isso aqui, tá? Então, a tristeza, ela pode pedir uma investigação cognitiva, a inatividade, ela pode pedir uma ativação comportamental, a culpa pode pedir reatribuição, nós falamos no capítulo de técnicas cognitivas, né? No capítulo 8, técnicas cognitivas. A indecisão, ela pode pedir análise de alternativas, o cansaço pode exigir uma adaptação do ritmo. Então, cada sintoma, ele precisa ser compreendido dentro da lógica do caso desse paciente. Então, gente, o sintoma-alvo, ele é apenas uma porta de entrada. Vai nos ajudar aqui a organizar o tratamento, mas não vai substituir a formulação. Então, assim, na primeira edição, claro que o Aaron Beck, ele deixa ali subentendido sobre a formulação, mas ele não nos traz isso de forma tão clara. Então, a primeira edição, ela vai nos ensinar a olhar para os sintomas, né, para os sintomas de forma mais específica, mais estratégia. A segunda edição vem nos lembrando que esses sintomas são importantes, sim, mas pertencem a uma organização cognitiva muito mais ampla, que vai ali atravessar em crenças, esquemas, as estratégias, as comorbidades, né? Não só os sintomas cognitivos, os sintomas comportamentais, os sintomas motivacionais, os sintomas fisiológicos, né? Tudo isso aqui é extremamente importante e faz parte de quem é o meu paciente, o funcionamento do meu paciente. E aí, junto, essas duas edições vão nos mostrar que a boa clínica em TCC, ela precisa ser concreta o suficiente para intervir no sintoma, mas profunda o suficiente para eu entender por que que este sintoma faz sentido dentro do funcionamento deste paciente, tá? Então, assim a gente finaliza este capítulo. Na próxima semana, nós vamos estar estudando o capítulo 10 na primeira edição e, em paralelo, o capítulo 9 na segunda edição. Os dois capítulos aqui também não é um a um, mas é bem semelhante, porque os dois capítulos vão mostrar como trabalhar com pacientes com comportamentos de autoextermínio, tá? Gente, o nome é diferente, né? Mas eu vou tentando encontrar palavras que são aceitáveis aqui dentro da plataforma, tá? Então, vou alterando algumas palavras para fazer sentido, mas eu acredito que todo mundo entendeu quais são os capítulos que nós vamos estudar quando falamos de comportamentos de autoextermínio.
Gente, se esse conteúdo faz sentido para vocês, não esquece aqui de curtir o vídeo, se inscreve no canal, comenta o que mais chamou atenção aqui na aula, né? Compartilha com outras pessoas, com outros terapeutas, com outros psicólogos que também estão aprofundando em TCC. Eu agradeço vocês que estudaram, que vocês estão assistindo o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que faça sentido para vocês. E, gente, apesar de nós estarmos finalizando aqui hoje a aula 8, nós temos mais 8 aulas, são 16 aulas, são 18 capítulos, nós vamos estar aprofundando por 16 aulas, tá? Porque são 2 capítulos que eu vou estar, alguns próximos, talvez eu faça um pouco menos, não sei, vou olhando aqui pelo desenvolvimento do estudo, porque eu tenho que ler as 2 edições, né? Eu leio tanto a primeira edição quanto a segunda e vou fazendo esse paralelo aqui para vocês. Mas, gente, já vamos pensando no próximo livro que a gente vai estudar. E eu agradeço a todos vocês por assistir aqui. Se ficar dúvida com relação ao capítulo, deixa aqui nos comentários e eu vejo vocês nas próximas aulas.